melhores momentos de Flamengo 2 e Corinthians 0, o jogo que abriu a rodada do Brasileirão, o jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil. Clássico Flamengo... das multidões. Exato. E o Flamengo saiu vitorioso, né? O Tite precisava dessa vitória, num jogo que, para mim, de fato, o Flamengo mereceu, foi melhor que o Corinthians. E agora ele tem um pouco mais de tranquilidade, porque para mim é uma decisão na quarta-feira, né? Contra o Bolívar no Maracanã. Queria que o Diogo falasse um pouco do que ele viu desse Flamengo e Corinthians. Cara, acho que se a gente pegasse antes do jogo, foi o que a gente esperava. Um Flamengo muito dominante em relação ao Corinthians. Se a gente pega comparativo dos elencos e o melhor primeiro tempo ali do Flamengo em muito tempo. O Flamengo, nos últimos 8 ou 10 jogos, vinha sofrendo bastante com a falta de qualidade, muitas críticas ao Tite, ao modelo de jogo, mas principalmente o primeiro tempo do Flamengo, muito bom. E muito também eu achei em função da escalação do menino Lohan, que botou a Arrascaeta ali no banco, o Arrascaeta não está nas suas melhores condições, né? Mas, cara... Tá machucado, né? Teoricamente ele ainda tá machucado, tá com uma condição física baixa, enfim. Exatamente. Assim, mas deu oportunidade pro menino na função dele, não botou ele na ponta como vinha colocando nos últimos jogos e foi muito criticado por isso. E o moleque rendeu, cara. Então, assim, achei que deu muito certo também. Não vinha dando antes, quando tiveram a oportunidade de jogar juntos De La Cruz e Gerson, mas achei que foi muito bom neste jogo. Os dois ali, eles dão uma condição de passe e preenchimento de campo absurdo no meio de campo, os dois juntos. Acho que o Flamengo ganha muito com esses dois jogadores em boa fase. E tiveram uma leve ajuda do goleiro Carlos Miguel para poder tirar esse peso no primeiro tempo. Um gol do Pedro, um belo drible do Pedro, mas uma falha do goleiro no chute, que não foi um chute tão forte, um chute no meio do gol. Mas acho que o Flamengo começa a dar alguns sinais de melhora, o Tite também dá sinais de que vai mudar um pouquinho esse esquema. Achei que foi importante que ele mudou um pouco o esquema no jogo e isso fez o Flamengo crescer. Agora vamos ver como vai ser a continuidade disso dentro do que você falou, né, Eric? O Flamengo tem de fato uma final ali no meio de semana e tem que ver se vai manter este bom rendimento. Falando sobre o Lohan, antes de passar a palavra pro Gabriel, cara, eu citei ele na quinta-feira. Falei eu ainda falei, eu tava com 2 flamenguistas, né, com o Jean e com o Leandro na live. Falei, cara, o Lohan merecia mais oportunidades e na vaga, na posição do campo que ele, de fato, se destacou na base, que é como 10, que é o meia. E ele foi diferenciado, ele deu o passe pro gol do Pedro, fez o segundo gol e foi o que comandou a vitória do Flamengo, né? Isso que é mais importante. Você vê que o atleta, ele de fato estava esperando por uma oportunidade na posição dele para fazer o que ele fez. Então o garoto merece muito destaque. E assim, provavelmente a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar aqui no Brasil. Como a gente comentou no início, a gente sabe que esses jogadores ficam aqui, a gente não aproveita eles durante muito tempo. Enfim, mas de fato uma boa partida do garoto. Queria que o Gabriel falasse um pouco do que se ele entende que a melhora do Flamengo de fato é muito significativa, ou você vê que ainda é uma fragilidade corintiana. A gente vê que o Corinthians ele é um clube que tem muitos problemas em ser constante. Às vezes ele faz um bom jogo, como fez contra o Fluminense, jogando lá em Itaquera, e depois ele vem com outros jogos muito abaixo, que a gente estranha um pouco também o que esse Corinthians pode fazer. A gente nunca tem certeza o que esse Corinthians pode chegar. Enfim, queria que você falasse um pouco disso. Você entende que mandou nesse jogo? Se foi de fato a melhora do Flamengo ou uma inconsistência corintiana? Cara, é muito difícil de analisar, até porque o Corinthians é um time muito frágil, principalmente defensivamente. Eu diria também ofensivamente, até porque o Corinthians, se eu não me engano, só tem 3 gols nesse campeonato e os 3 contra o Fluminense, em um jogo só, né? Em 5 ou 6 jogos. Não sei se o Corinthians teve jogo atrasado. Mas, então o Corinthians, ele... É difícil analisar, como eu estava falando, essa evolução do Flamengo, porque tá batendo em gato morto, sabe? Eu acho que o Corinthians, ele é um time, se não tiver uma mudança radical, vou virar disco furado aqui, o Corinthians vai brigar para não cair, muito provavelmente caia. O Flamengo, ele tem uma qualidade
muito superior à do Corinthians, isso é inegável, principalmente defensivamente, não tomou nenhum susto, a não ser esse lance que passou agora aí, né, antes do gol do Flamengo. Inclusive, né? Sobre esse lance, Gabriel, eu tenho uma pergunta. Você, como narrador, o que você tem a dizer sobre o chute à queima-rosca? Isso foi engraçado demais, irmão. Acontece com todo mundo. Acontece com os melhores Acontece com o Luiz Carlos Júnior, pode acontecer com o Gabriel. A gente sabe. Exatamente. Vai que eu solto uma dessa, não posso julgar o amiguinho, não? Não julga porque tu sabe que, ó, pra acontecer isso é 2 pulos. Porque você anda comparando essas transmissões teste. Eu meti um novo hambúrguer num Grêmio. Novo hambúrguer. Pô, meu irmão, novo hambúrguer é um clássico dos bastidores na prancheta. Mas, enfim, eu vejo nesse jogo o Flamengo foi extremamente superior ao Corinthians. Não vê, a gente precisa ter um teste maior. Talvez o clássico do próximo final de semana contra o Vasco seja um teste um pouco melhor para o Flamengo, porque é clássico, né? Não é porque o Vasco está jogando mil maravilhas, mas é um clássico, e é um clássico sempre muito pegado. Vamos ver como é que vai se sair o Flamengo diante de um confronto maior, até porque o Vasco só perdeu o clássico esse ano para o Fluminense já no Campeonato Brasileiro. Isso. Bom, aí só citar sobre o Flamengo, porque a gente tem o Pedro sai machucado no intervalo, o Gabigol entra, joga os seus primeiros 45 minutos no ano aí, assim, desde a volta, né, que ele tinha jogado entrado menos tempo, dessa vez ele jogou 45 minutos, mas o Pedro volta contra o Bolívar, tá? Sentiu lesão, mas ele vai estar disponível para o jogo contra o Bolívar. O Arrascaeta também, tá, vai, a gente não sabe se será titular ou não, mas vai para o jogo. E a gente tem o Bruno Henrique fora por um entorse no joelho, ou no tornozelo, não tenho certeza. Mas enfim, por um entorse, ele não vai poder estar nessa partida de quarta-feira pela Libertadores. Agora,